ela tem duas conformações, T e R, correto? T vem de tight, nós traduzimos como tenso, R como relaxed, relaxada. A T é de menor atividade e a R é de maior atividade. Então, está aqui mostrando o chapéuzinho aqui é o substrato e os controladores. Nós temos aqui, então, um ativador e um inibidor. Sim. Vamos lá. O ativador, ele vai fazer com que a enzima saia do estado T e vá para o estado R. Tá? O ativador vai estabilizar, vai fazer com que a enzima vá para o estado R, de maior atividade. O inibidor ao ligar-se à enzima, ele faz com que ela venha para o estado de menor atividade. Então, temos ativadores e inibidores. Eles podem estar presentes simultaneamente? Podem. Quem vai ganhar, então, nessa briga? Quem estiver em maior número e quem estiver em maior força. Então, veja bem, num dado momento fisiológico, você pode ter ativadores e inibidores presentes. E aí, o que vai determinar a atividade da enzima é a quantidade relativa de cada um deles e a força relativa deles. Alguns não precisam estar em um grande número, em grande concentração, mas são fortes. Então, basta uma pequena quantidade, a enzima, fica ativa, ou fica inibida, dependendo se for ativador ou inibidor. Outros têm mais baixo, mas têm uma alta concentração. Então, uma alta concentração, eles vão ficar ligados na enzima e vai fazer com que ela fique ativa ou inibida. Se for um ativador, ativa. Inibidor, inibida. Tá? Então, a enzima que tem esse tipo de regulação através de efetores, moléculas, íons, que ligam-se de maneira reversível, ou seja, ligam e desligam, e de maneira não covalente, elas mudam a forma. Forma, em grego, é alos. Então, elas mudam as formas, a alosteria. Ok? Esse tipo de regulação é a regulação alostérica, em que a enzima, então, muda de estado T para estado R e vice-versa, dependendo da quantidade, da presença e da quantidade de ativadores e inibidores. Então, tem ativador, vai estabilizar a forma ativa, a forma R, tem inibidor, vai estabilizar a forma T. Tendo os dois, aí é aquilo que eu falei. Tendo os dois, nós teremos enzimas na forma T, teremos enzimas na forma R, dependendo da concentração de um relativo ao outro e da força de um relativo ao outro. Então, teremos uma população de enzimas na forma T e uma população de enzimas na forma R num dado tempo. Quanto maior a quantidade de enzimas na forma R, maior será a atividade. Correto? Então, a regulação alostérica, ela permite um ajuste muito fino da atividade enzimática. Em outras palavras também, ela permite um ajuste muito fino no fluxo metabólico. Naquele fluxo metabólico, naquela rota metabólica, tem um ajuste fino. Então, é uma torneira em que você pode abrir e fechar, regulando cuidadosamente o fluxo. Não é aquela que abre ou fecha, ela tem fluxo. A regulação alostérica, ela pode acontecer, como eu disse. O que tem? Poderia explicar rapidinho? Aquela parte que estava em cima. O que tem? Eu não entendi direito. O que você não entendeu? O que ele significa? Significa o quê? Volta rapidinho. Não dá para voltar. Se eu voltar, vai perder toda. É capaz de ter perdido o primeiro. O que você não entendeu? É porque ele também, pelo que eu li que está descrito, é um regulador. Depende da enzima. Depende da enzima. Algumas enzimas, o substrato também é regulador. Ele atua exatamente como um ativador, inibidor, ativador, normalmente ativador alostérico.
O caso típico é a hemoglobina. O oxigênio é substrato dela, mas a hemoglobina não é enzima, é uma transportadora. Mas ela tem uma regulação alostérica. Quanto mais oxigênio ela tem ligado a ela, mais ativa ela fica, mais afim do oxigênio. Quanto menos oxigênio, menos afim. Enzimas, elas podem ser ativadas pelo substrato, mas ela tem dois sítios. O sítio de acatalítico dela e o sítio alostérico dela. Tá? É um pouco diferente da hemoglobina. A hemoglobina só tem um sítio, que é o sítio de ligação do oxigênio. Isso já é o suficiente para alterar. Por quê? Porque ela não é uma enzima. A enzima, ela tem que... O sítio catalítico é onde ocorre a reação. Se ele é substrato, ele vai ser destruído, ele vai ser transformado. Se o substrato também é regulador, ele também tem um sítio onde ele vai se ligar e vai alterar a conformação da enzima. Se ele for um ativador, ele vai ativar. Se ele for um inibidor, ele vai inibir. Tá? As enzimas quaternárias, está aqui um exemplo. Temos exemplo aqui, ó. Ela aqui sem ativador, sem inibidor, está numa conformação, tipo neutra. E aí, quando ela liga-se ao ativador, então ela fica no seu estado ativado, e aí ela encaixa perfeitamente ao substrato. Então ela está ativa. Um desenhozinho aqui no modelo chave fechadura. Aqui o exemplo de uma proteína com regulação alostérica, uma enzima regulação alostérica, e que ela é uma enzima terciária. Temos aqui então o ativador, ela fica então na conformação propícia para ligar para o substrato, atividade elevada. Aqui, quando liga o inibidor, ela fica com uma conformação em que o substrato tem dificuldade de se ligar a ela, e aí então ela tem uma baixa afinidade. Então a atividade observada é uma mistura da quantidade de alta e de baixa. Quanto mais ativadores tiver, mais na forma ativa. Quanto mais inibidores, mais na forma inibida. Então, menor atividade observada. Tá? E aí, quais são os dois modelos que existem para tentar explicar ao fenômeno da alosteria? Tem dois modelos. O modelo simétrico. No modelo simétrico, a enzima, independente da presença do ativador, esse caso aqui é um modelo aplicado para hemoglobina, por isso que está escrito S aqui. Independente da presença do regulador, seja ele ativador ou inibidor, a enzima estará tanto na forma T, que é a quadradinha aqui, quanto na forma R, independente de estar ligado ou não. O que faz o ativador? Ele propicia, ele aumenta a quantidade de enzimas na forma R. E repara só, neste modelo, quando ou ela está, aqui essa enzima é uma enzima quaternária com 4 unidades. Ou todas as unidades estão na forma T, ou todas as unidades estão na forma R. Não existe uma forma intermediária de ativação. Ela está inibida ou está ativada, independente, né, da quantidade de ativadores ligados em cada unidade. Ou seja, não há um espaço. Hã? Você pode ter as duas, só que você tem uma população maior de uma em relação à outra. Entendeu? Você pode até ter 50%, né, dependendo da proporção de ativadores e inibidores. Aí vai ficar 50% para cá, 50% para lá. No modelo simétrico diz 50% estaria ou aqui e outros 50% aqui. Não existe uma forma intermediária. Ou ela está totalmente ativa, então a regulação se dá pela população de ativa, totalmente ativa e totalmente inibida. Não tem forma intermediária. Seria a população. Eu tenho 100 ativas para 50 inibidas. Aí eu vou aumentando a quantidade de inibidor, eu vou diminuindo a quantidade de ativa, eu vou aumentando de inibida, aí vou invertendo. Até que eu chego 100 inibidas, 50 ativa. E aí eu vou invertendo, vou inibindo a atividade enzimática. Então esse é o modelo simétrico. Nesse tipo de
de modelo, esse modelo não prevê cooperação, como nós observamos na hemoglobina. A hemoglobina, ela vai aos poucos aumentando a afinidade dela com oxigênio. Liga 1, ela aumenta a afinidade. Liga o segundo, ela aumenta ainda mais. Liga o terceiro, ela liga ainda mais, aumenta mais. Então a hemoglobina, ela vai variando a sua estrutura quaternária ao longo do seu aumento da sua atividade. Então, esse modelo simétrico, ele não prevê esse tipo de comportamento. Ele prevê um comportamento, a enzima está de uma maneira, e aí ela está em equilíbrio. T e R. O fato de ter ativador vai fazer com que ela fique mais tempo na forma R. Mas ou fica R ou fica T, não fica na forma intermediária. A forma sequencial é aquela que nós observamos para a hemoglobina. A hemoglobina, então, está aqui na forma T, por exemplo, desprovida de oxigênio. E aí, uma vez que o oxigênio se liga, ela vai entrando nas suas formas intermediárias, vai aumentando a afinidade. Então, essa aqui também seria uma enzima em que, à medida que vai ligando aos ativadores, ela vai ficando em formas intermediárias, aumentando a sua afinidade, até que ela sai do estado T, passa por estados intermediários, até o estado R pleno. Então, dependendo da quantidade de ativadores ou inibidores, ela estará num dos extremos. Né? Se tiver bastante R, bastante ativador, terá bastante enzima na posição R. Se tiver muito inibidor, bastante enzima na T e as intermediárias. Daí, então, aqui, como você vê, observa, a enzima vai mudando sequencialmente a sua estrutura, ela tem o que nós chamamos de cooperatividade. Uma unidade informa a outra a presença do ativador, deixando a outra, que ainda não está ligada ao ativador, mais ativa, mesmo não tendo ativador ligado nela, naquela unidade. Isso seria, então, o comportamento típico de enzimas quaternárias, onde cada unidade tem um sítio catalítico. Isso não é sempre verdade, muitas enzimas não trabalham dessa maneira. Muitas enzimas têm o quê? Uma unidade catalítica e uma unidade reguladora. A unidade reguladora, quando liga-se, então, aos reguladores, ela muda a sua estrutura e faz com que a unidade catalítica mude também a sua estrutura. Então, são formas diferentes. Muitas enzimas trabalham dessa maneira. Tá? Qual desses dois modelos são corretos? Aí que está. Diferente do modelo da chave fechadura e encaixe induzido, que prevêem coisas distintas, sendo que no chave fechadura não se observa, e este modelo, nós temos enzimas que têm comportamento sequencial e temos enzimas que têm comportamento simétrico. Então, ambos modelos são válidos, mas não descrevem todas as enzimas. Ambos descrevem parcialmente o comportamento das enzimas. Uns têm comportamento simétrico, outras têm comportamento sequencial. Tá? Então, ambos são corretos. Corretos na descrição do que existe, mas não descreve tudo, porque elas não se comportam da mesma maneira. Tá? Então, lembrando, temos então o ativador e o inibidor. A proporção de ativadores e inibidores que vai determinar a atividade líquida da enzima. Mais ativadores do que inibidores, mais ativa. Só que aí temos que levar em consideração a força. Essa informação, ou ela nos é dada ou ela é descoberta experimentalmente. Através de experimentos, a gente sabe, determina quem é que tem maior influência sobre a enzima. Quem precisa de mais para dar o mesmo resultado é mais fraco. Quem precisa de menos para dar o mesmo resultado é mais forte. Tipos de reguladores. A atividade alostérica ela ocorre muito com uma ação de retroinibição ou retroativação, ou seja, o produto final de uma sequência de reações
vai regular a primeira enzima daquela sequência de reações. É uma retroinibição. Ou ela vai inibir ou ela vai ativar. Se ela inibe, é um retroinibidor. Se ela ativa, um retroativador. Temos aqui, então, por exemplo, uma enzima do metabolismo do nucleotídeo, a biossíntese do CTP. Citidina trifosfato. O que acontece aqui? A primeira enzima, a enzima que sintetiza o primeiro substrato da rota metabólica, a ATP sintase, a N-carbamoil aspartato sintase, né, que é carbomoil fosfato mais aspartato. O que ela faz? Ela é inibida, ela tem sua atividade regulada pelo produto final da rota, que é o CTP, que é citidina trifosfato. Tá? Se houver citidina trifosfato em concentração suficiente, ela vai se ligar à enzima, num regulador alostérico, e vai inibir. Então, ela é um inibidor alostérico. Citidina, CTP, é substrato ou produto da reação catalisada? A reação catalisada é esta aqui. A enzima é esta aqui. A reação é esta. Esses são os substratos, esse é o produto. Ele é produto? Não. Ele é produto da reação catalisada? Não. Ele é substrato da reação catalisada? Também não, né? Então, ele é um regulador alostérico heterotrópico. Tá? Não é nem substrato, nem produto da reação catalisada, é um regulador alostérico heterotrópico. Então, estamos aqui formando a frutose 1,6-bisfosfato. Gente, que inferno. Então, olha só. Ela, ATP, é substrato, não é? Não é substrato dela? Como o cara faz assim? Não está aqui participando da reação? Então é substrato dela. Ué. ADP é produto da reação, não é? Está lá do outro lado da equação química. Então, repara só. À medida que eu aumento a concentração de frutose 6-fosfato, que aqui está, não do abscissa, a atividade vai aumentando até a saturação. Quando eu não tenho inibidor, ela tem atividade aqui. Aí, quando coloca 1 milimol por mililitro de ATP, para só, ATP é produto, substrato. Olha, para onde vai a atividade? Ó, lá para baixo. Então, ATP é o quê? É inibidor ou ativador? Hã? Eu ouvi um ativador aí, gente. Não é. ATP é o quê? Inibidor. Olha só, rapaz. A atividade caiu, despencou. Ele é substrato, não é? Não faz parte da reação catalisada? Então, inibidor, alostérico. O quê? Falem. Homotrópico. Olha só, aí colocaram 10 vezes menos AMP. AMP é adenosina monofosfato. ATP é adenosina
trifosfato. Adenosina, fosfato, fosfato, fosfato. ANP tem adenosina e um fosfato só. ANP, ele é formado, né, em casos extremos de necessidade de energia. Duas moléculas de ADP, a adenosina, fosfato, fosfato, reage formando uma ATP, adenosina, fosfato, 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 e uma AMP, adenosina, fosfato. Então, o AMP sinaliza urgência, urgentíssima, na necessidade de gerar mais ATP, de formar ATP. Só que no tubo de ensaio nós podemos manipular as coisas da forma que quisermos, porque dentro da célula, por exemplo, isso não vai existir. Dentro da célula você não vai ter a mesma quantidade de ATP que tinha antes e tendo AMP. Se a AMP subir, a ATP caiu necessariamente. Mas no tubo de ensaio, para analisarmos a enzima, podemos manter a concentração de ATP constante. Mantivemos aqui 1 milimol por litro. E botamos 10 vezes menos a AMP. A AMP é o que ali? Ativador ou inibidor? O que a AMP fez com a atividade enzimática? Subiu ou desceu, gente? A AMP está aqui, ó, é o vermelho. Relativo à enzima com só ATP, o que aconteceu com a enzima? Com a atividade enzimática? Aumentou muito, né? Então a AMP é o quê? Ativador. Alostérico. O quê? Heterotrópico. Correto? Repara que o AMP é mais forte aí. AMP ou ATP? AMP. AMP é 10 vezes mais forte. Né? Ele quase que reverte a inibição. Na célula, sim. Na célula muscular, sim. Quando aumenta a AMP, a ATP, o somatório dos nucleotídeos é uma constante. ATP, ADP, ATP, ADP, AMP é igual a uma constante. Tá? A célula não vai ficar formando ATP, 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 não. ATP, os nucleotídeos são moedas. É que nem dinheiro. Se imprimir dinheiro causa inflação. É a mesma coisa na célula. A célula ficar imprimindo ATP, ela vai gastar energia para formar ATP. Ela quer circular o ATP. O ATP está na concentração somente necessária para ela fazer a circulação. ATP, ADP, MP, ATP, ADP, ADP, ATP, ATP, ADP, ADP, ATP de novo. Fica nisso. Então, essa é a regulação alostérica. Nós temos, então, pequenas moléculas, íons, que ligam sua enzima e mudam sua conformação, aumentando ou diminuindo a atividade. E temos que algumas são extremamente ativadoras, outras extremamente inibidoras. Aí, olha só, o ADP também é um regulador. O ADP é produto. ATP é substrato inibia. ADP é produto. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai ativar? Será que ele vai inibir? O que vocês chutam por hora? Quem disse isso? Que vai ativar? Hein? Ah. O quê? Esse caso que foi realizado no laboratório foi esse aqui, ó, esse de vermelhinho. O vermelhinho. O vermelhinho. Certo.
Ah, entendi o que você falou. Sim, faço. Sim. Bem, ela. Se você está com bastante ATP e coloca no tubo de ensaio, você está no tubo de ensaio, coloca muito ATP. No início, ATP, frutose e fosfato, tem bastante ATP e nada de ADP. Sim, ela vai começar com uma atividade bem baixa, ela vai começar aqui, ó. Isso aqui. À medida, então, que vai passando a reação, vai diminuindo a ATP, ele vai saindo do sítio alostérico inibidor e no lugar dele, a ADP entra. ATP e ADP competem com o mesmo sítio alostérico. O ADP ativa e o ATP inibe. Aí a enzima começaria, então, a ter a sua atividade aumentada. Só que a curva em questão que você está falando não é essa. Essa é uma curva de saturação. Atividade contra a concentração de substrato. Eu teria que fazer uma outra curva. A curva em questão que você está falando é uma curva de progresso enzimático. Né? Então ela ficaria assim. Seria assim, ó. Produto formado. Contra... Contratempo. Aí ela começaria com uma baixa velocidade, a velocidade aumentaria, mas aí que depois de um certo tempo, porra, não tem nenhuma caneta que escreva. Ela começaria com uma baixa velocidade, ou seja, o tempo passaria, ela converteria pouco produto, vou botar aqui substrato. Ela converteria pouco substrato, aí ela ia aumentando a velocidade, então ela começa a converter bastante substrato com o tempo, mas aí começa a diminuir a concentração de substratos. E aí, então, ela vai chegar na velocidade máxima, depois ela começa a diminuir por falta de substrato. Aí, ou seja, a reação está chegando ao fim. Se o ADP é mais forte que o ATP, bem, considerando o ponto de vista da célula, sim, o ADP, a célula não pode esperar o ADP subir muito para ativar essa enzima. A concentração de ATP na célula sempre tem que estar elevada. Então, na menor queda da concentração de ATP subindo o ADP, a enzima tem que estar ativada. Quanto mais, então, o ADP seria, sim, um ativador mais forte que a inibição do ATP. Mas enquanto tem ADP e ATP, a célula está bem. O problema é quando começa a chegar a MP. A MP, a célula já está lá acendendo o vermelho dela lá. Essa é a forma. A segunda forma é uma forma mais complexa, que é a primeira, é modificação covalente. A modificação covalente, a enzima em questão, a enzima que terá sua atividade regulada, ela é modificada por uma inserção ou por uma retirada de um grupamento. Evidentemente, se ela é modificada pela inserção ou retirada de um grupo, existe uma outra enzima que o fará. Aqui. Eu tenho uma enzima, então, que retira e uma enzima que coloca. O grupamento mais comum a ser colocado e retirado é o fosfato. É o mais comum, mas não é o único. Porque usa diretamente o ATP. Então, tem uma enzima que vai colocar fosfato na enzima, retirando esse fosfato do ATP, e tem uma outra enzima que vai tirar esse fosfato por pura hidrólise. Então, uma é sinase, aquela que bota o fosfato, a outra é fosfatase, aquela que tira. Então, o que acontece? Nesse tipo de regulação, a enzima, uma vez
modificada, ela fica presa ou no estado de alta afinidade, alta atividade, ou no estado de baixa atividade. Então, isso é um tipo de regulação importante no metabolismo, onde a célula tem que ficar presa, o fluxo metabólico ele tem que seguir uma direção, dado uma condição fisiológica, independente de algumas flutuações de alguns ativadores e inibidores alostéricos, ou seja, ela para de responder aos reguladores alostéricos e fica presa num estado, porque aquele estado em que vai direcionar o fluxo é necessário para aquele momento fisiológico. Por exemplo, momentos de estresse, muitas células são fixadas, são fosforiladas e são ativadas. Enquanto o estresse durar, ou seja, enquanto o sinal de estresse durar, toda a rota metabólica estará voltada para a síntese de ATP, degradação de substratos e síntese de ATP. Quando esse estresse acabar, o sinal químico desaparece e aí a enzima que vai colocá-la de volta no estado inativo faz o trabalho dela, retira o grupamento. Tá? Então é a modificação covalente. Repare então que a enzima modificadora, ela depende da presença desse sinal fisiológico que vai produzir um ativador alostérico dessa enzima modificadora, seja a enzima modificadora para ativar, que é o caso desta aqui, seja a enzima modificadora que vai inibir, que vai desfazer a ação da primeira. Estresse. O que é lançado ao sangue no nosso quando nós estamos em estresse? Diga, um hormônio. Cortisol, mas qual um outro mais famoso aí? Adrenalina, cujo nome atual é epinefrina. Adrenalina, epinefrina. Noradrenalina, norepinefrina. Então, a epinefrina seria o sinal que faria com que houvesse a síntese desse ativador alostérico, da primeira enzima modificadora, que iria, então, iniciar o processo de modificação das enzimas de uma dada rota metabólica, ou rotas metabólicas, fixando o fluxo metabólico para, no caso, produção de energia, produção de ATP. Degradação de reservas e produção de ATP. Quando você come muito carboidrato, o que é lançado ao corpo? Que hormônio? Não. Insulina. Insulina é outro hormônio que vai comunicar ao fígado que ele precisa sintetizar triglicerídeos, absorver glicose, sintetizar triglicerídeos e sintetizar glicogênio. De novo, a insulina vai promover uma resposta fisiológica, haverá a síntese de um intermediário, de um mensageiro primário, que iniciará um processo, então, uma cascata de eventos, onde a primeira enzima modificadora iniciará o processo de modificação das enzimas, e aí fixará o metabolismo em biossíntese de triglicerídeos, biossíntese de glicogênio, biossíntese de pentoses e inibição de todas as rotas catabólicas, ou seja, inibição do catabolismo do glicogênio, inibição do catabolismo dos ácidos graxos, fixando, então, o fluxo metabólico em uma direção, independente das concentrações de ATP e ADP que por acaso ali estejam. Um outro exemplo muito clássico, né, típico da necessidade dessa regulação por modificação alostérica, regulação por modificação covalente, em que fixa a rota metabólica. É no caso, de novo, no estresse, agora o metabolismo do muscular, glicogênio fosforilase, aquela enzima que degrada o glicogênio.
ela é ativada alostericamente pela presença do AMP. A AMP se liga nela, ativa a glicogênio fosforilase. A AMP nós vimos que ativa também quem? Aquela enzima ali, fosforoticinase, que é a enzima da via glicolítica, ou seja, todas as enzimas do fluxo metabólico para a produção de ATP a partir da glicose. Todas elas estão ali. Tem AMP, desespero por energia, ativação alostérica. Zoom. Aí você deu de cara com um perigo, você está correndo de um predador. Você saiu correndo, o sinal veio, você saiu correndo, começou a gastar o ATP da célula, começou a via glicolítica funcionar, começou a gastar o ATP, gastou enlouquecidamente, porque você está correndo enlouquecidamente, a AMP se eleva, ativa as rotas então de degradação do glicogênio muscular, a formação de ATP pela via glicolítica. Só que com o tempo, o que acontece? Se tudo funcionar corretamente, a AMP vai cair, porque o ATP vai subir. Está formando ATP. Se nossas células permanecessem, então, com uma enzimas respondendo ao nível de AMP, a AMP cairia, as rotas novamente seriam inibidas, diminuiria a taxa de formação de ATP, você entraria em fadiga, porque falta ATP. Lembra das pontes cruzadas? Para evitar isso e evitar que você seja devorado pelo predador, entra em ação o hormônio. O hormônio estresse, quem é? É a adrenalina, correto? A adrenalina causa, então, todo um evento, é um sinal fisiológico que vai fazer com que uma enzima, lá em cima, vá responder a esse sinal e vai começar a modificar todas as outras enzimas. Vai modificar a glicogênio fosforilase, vai modificar as enzimas mais abaixo da via glicolítica, não a PFK1, mas vai fornecer glicose, vai fazer com que o glicogênio seja degradado permanentemente, independente da concentração de AMP. Agora a concentração de AMP pode ir a zero, que a glicogênio fosforilase muscular não vai ser inibida, vai permanecer ativada enquanto ela estiver modificada. Se não fosse assim, você entraria naquele ciclo de tem energia, sai correndo, entra em fadiga. Aí ativa a enzima de novo, você volta a ter energia, sai correndo mais forte, aí entra em fadiga, diminui a velocidade, nesse tempo o bicho foi lá e te pegou e te comeu. Acabou, morreu. Né? Para evitar isso, então, nós temos esse sistema de regulação. Então, esse sistema de regulação ele fixa a enzima num estado de atividade que é importante para um fluxo metabólico em resposta a uma condição fisiológica. Ok? Bem, esse é de um ciclo. Um ciclo simplesinho. Óbvio que não existe nada simples na nossa vida. Esse aqui é o de 2 ciclos. Na verdade, são de 2, 3, 4 ciclos. Quanto mais ciclos tiver, mais camadas estiverem de modificação, a primeira enzima esta aqui modifica esta, que modifica aquela. Quanto mais etapas e ciclos tiverem, maior é a amplificação. Uma enzima é ativada por um ativador alostérico, a primeira. Essa enzima vai modificar, sei lá, 1000 outras enzimas. Sai modificando. Essas 1000 outras enzimas vão modificar mais outras 1000. Então, da primeira é 1000 vezes 1000. Já foi para 1 milhão. E aquela, cada uma daquela, mais 1000. Então, é 1000, milhão, bilhão. Né? Então, você tem uma amplificação da resposta fisiológica. Então, logo, o nosso corpo não precisa de muitos hormônios. Os hormônios não precisam ficar em alta concentração do sangue. Basta uma pequena quantidade. Ligou lá no receptor, o receptor forma uma pequena quantidade de ativadores alostéricos e o processo começa, é que nem efeito dominó. Um derruba 2, que derruba 4, derruba 16 e vai se embora. Tá? Então tem uma amplificação da resposta fisiológica. E aí repara só, você tem uma enzima que trabalha num sentido,
na outra que trabalha no sentido oposto, que faz e desfaz. Nós temos, então, na verdade, uma briga entre as duas, num dado momento fisiológico. Num dado momento fisiológico, aquela que ativa as enzimas nesse sentido fisiológico vai inibir as enzimas no sentido fisiológico oposto. Por exemplo, ativa a degradação de glicogênio, essas mesmas enzimas vão inibir as enzimas que fazem o efeito, que fazem a síntese de glicogênio. Acabou o estresse, diminuiu a epinefrina, a adrenalina. As enzimas que desfazem começam a ganhar força, enquanto que as enzimas que fazem a modificação no sentido de degradar glicogênio vão perdendo força. Aí o fluxo vai invertendo agora. Para de degradar glicogênio e começa a haver biossíntese de glicogênio. É o que acontece quando você está malhando, síntese de degradação. Você chega em casa, toma lá o seu pós-treino, se alimenta, inibe a degradação, ativa a biossíntese. Inverteu o fluxo. Quem faz isso? Os hormônios. Os hormônios são sinais fisiológicos. E isso acontece por quê? Porque as enzimas são reguladas por modificação covalente. Tá? Porque se fosse regulada somente, por exemplo, o nível de ATP, essas enzimas, você está lá em casa descansando, você não está gastando ATP. Como é que então o fígado iria pegar tudo aquilo e formar glicogênio, iria simplesmente ficar ao sabor da concentração de ATP, ou seja, a própria taxa metabólica teria que dizer para ele quanto que ele ia. Nesse tempo, a glicose estaria ali flutuando no sangue e o rim começaria a jogar todo mundo fora na urina. Você iria perder uma quantidade enorme de urina, de glicose na urina, de aminoácidos na urina. Quando os hormônios estão lá, modifica a enzima, fixa a rota metabólica, independente da concentração de ATP, esteja ele alto ou baixo, vai formar proteína, vai formar glicogênio. Entenderam? Outra regulação. Clivagem proteolítica. A regulação por clivagem proteolítica é uma modificação da estrutura da enzima, mas com outro objetivo. Você tem enzimas que são proenzimas, são proteínas que são proenzimas na forma inativa, e elas são guardadas desta forma para evitar um dano celular. A maioria dessas enzimas são proteases, são enzimas que vão degradar proteínas. Então, se ela escapar da vesícula onde ela está armazenada, ela vai destruir a célula. Então, elas são armazenadas na forma inativa. Eu vou arrancar essa porta. Vocês não param de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Está irritando isso já. Chega na hora, moço. É hora de chegar. Então, quando a enzima precisa ser ativada, aquele região terminal dela inibitória, que inibe a atividade enzimática, é clivada, é cortada, e aí então a enzima torna-se ativa. É o caso que acontece com as enzimas digestivas, né? O extrato digestório. Temos aqui o tripsinogênio, né? Que tem as enteropeptidases, ativa o tripsinogênio em tripsina, que é a enzima proteolítica do intestino. E temos a quimotripsina e o quimotripsinogênio. Quimotripsina é ativada, né, por autocatálise aqui, ó. Né? Temos o tripsinogênio, vem a tripsina, forma P, a pi, quimotripsina, então ela é ativada em autocatálise, forma alfa-quimotripsina, que então é a forma ativa. Tá? Impede o quê? Impede, então, a proteólise celular, uma forma de preservar a própria célula. Então, são formas imogêneas.